Vai estrear no Brasil esses dias o filme sobre a Operação Lava Jato. É um filme que custou 15 milhões de reais de um patrocinador único. Para fazer um contraponto, pessoal, vocês sabiam que A Dinheiro de Hoje, um dos melhores filmes do Brasil, que é o Tropa de Elite 2, custou cerca de 11 milhões de reais? E o Cidade de Deus, que é um filme premiado no mundo inteiro, custou, a dinheiro de hoje, 10 milhões de reais. Esse é o filme mais caro da história do cinema brasileiro. E o mais interessante, os filmes anteriores normalmente precisavam de todo um processo de arrecadação de verba para serem filmados. O que acontecia antigamente era assim: as empresas tinham que ter cadastro no Ministério da Cultura, participar de um projeto que chama Lei Rouanet e sair atrás de outras empresas para pedir patrocínio. Normalmente a gente ia no cinema e ficava 5 minutos assistindo propagandas, porque aquelas propagandas são os patrocinadores do filme. Já esse novo filme que o Brasil vai lançar, que eu digo que na verdade é uma propaganda política fora da época, ele teve um patrocinador único de 15 milhões de reais que sequer pediu para descontar o imposto de renda através da Lei Rouanet. Afinal de contas, é um patrocinador secreto. É um patrocinador secreto porque a finalidade desse patrocinador é a influência na sociedade brasileira. O que esse filme quer, na verdade, pessoal, é condenar um partido. O que esse filme procura, na verdade, é colocar na cabeça do brasileiro que a corrupção da política brasileira está apenas em um partido. Então a gente pensa, por que um partido? Vamos diferenciar os partidos do Brasil. Quando a gente pensa nos partidos que estão sendo atacados pela Operação Lava Jato, eles têm uma coisa em comum: redistribuição de renda. E você já parou para pensar que redistribuição de renda significa tirar o dinheiro de grandes empresários e distribuir para as pessoas que estão passando fome? É isso mesmo. Os grandes empresários não querem pagar impostos para ver o dinheiro deles ser redistribuído para aqueles que precisam. E são esses grandes empresários que patrocinam a imprensa brasileira, que patrocinam filmes como o filme da Operação Lava Jato, exatamente para convencer a população que existe apenas um partido no Brasil que é corrupto. Não sei se você já prestou atenção, mas a gente não vê mais falar em corrupção na televisão brasileira. Como se não bastasse, a gente vai ter uma retrospectiva sobre a corrupção passada, porque o filme da Operação Lava Jato, ele não vai falar sobre as novas delações. O filme da Operação Lava Jato termina na condução coercitiva do Lula. Isso mesmo, é um filme criado apenas para destruir a imagem do PT, que eu volto a dizer que é um partido que, de certa forma, enche o saco das elites, porque é um partido que tira dinheiro dos ricos e distribui para os pobres. Então a gente pensa, será que é uma empresa do Brasil? Talvez não. O que as empresas internacionais estão forçando para que aconteça na sociedade brasileira hoje é digamos que uma reescrita da Constituição Federal para que a Constituição se torne uma Constituição mais materialista e menos humana. É mais ou menos assim. Hoje, uma empresa para vir para o Brasil, ela precisa contribuir com a sociedade. Se você mora nos Estados Unidos, você quer financiar uma empresa no Brasil, eu quero montar uma mineradora no Brasil, você tem um monte de responsabilidades sociais. Você tem que contribuir com a população. E como é que você contribui com a população? Com os impostos. É através dos impostos que essas empresas pagam que são construídos aeroportos, que são construídas estradas, que são construídos projetos de infraestrutura no nosso país. Essas empresas querem vir para o Brasil, produzir no Brasil, utilizar o brasileiro e mandar o dinheiro para fora sem contribuir com nada. Mas o brasileiro não vai aceitar isso? Vai. Porque o brasileiro assiste filmes como o filme da Operação Lava Jato. O brasileiro assiste televisão como Jornal Nacional, e o brasileiro passa a acreditar que apenas o PT é corrupto. Como o brasileiro pensa que apenas o PT é corrupto, o brasileiro vai para a rua e pede o fora PT. Na hora que o brasileiro pede o fora PT e consegue colocar no lugar do PT um grupo de políticos que é financiado por essas empresas que querem que o Brasil pare de investir no social, esses políticos têm o poder de modificar a legislação brasileira e, com isso, dar para essas empresas o poder de vir para o Brasil, explorar o brasileiro, comprar o que o brasileiro tem e não deixar nada para o Brasil. É isso que aconteceu com a PEC, é isso que vai acontecer agora com o fim dos direitos trabalhistas, e é para isso
que o Brasil hoje vai assistir o filme da Operação Lava Jato. É um filme que tem a única finalidade de convencer você que o Brasil é um país onde apenas o PT é corrupto.